Bora agora para esse passo 5, criar um modal, tá? A gente vai criar um componente modal que ele é um pouquinho diferente, tá? E basicamente vai ser ó, o modal para a gente trabalhar esses botõezinhos aqui, tá? Então vamos fé no pai e seguir o tutorial que vai. Passo 1, declare uma variável blá 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 blá. Aqui no aplicativo.js, olha só, dentro da nossa função app.js, a gente tem que acrescentar, declarar essa variável e o restante do código permanece o mesmo. Então vamos lá no nosso VS Code, app.js. Deixa eu diminuir aqui o terminal. Aí. Vamos lá, cadê ó, app.js? Vou dar um enter. Vou colar aqui a minha constante e o resto permanece o mesmo. O que mais? Esse aqui é bom a gente ter uma atençãozinha especial, porque esse passo ele é meio chatinho, tá? Então vamos ter uma atenção especial aqui para dar tudo certo. Valor dessa variável, parará, ppp, papapá, pupupu, papapá. Beleza. Então aqui, ó, dentro do nosso if, olha só como que vai ficar, né? A gente tem aqui o if, código do verdadeiro, a gente vai adicionar uma linha de código dentro do if do código do verdadeiro. Cadê o nosso if? Aqui, ó, o if, na linha 23, vou dar um enter, vou colar. Vou salvar por enquanto é isso. Em seguida, atualize o botão sem tema, adicionando um onPress propriedade com o seguinte valor. Então, ó, lá no botão Use this photo, o Use this photo do app.js, a gente vai deixar desse jeito aqui que está no tutorial. Então vamos lá, cadê o Use? O botão, esse botão aqui no meu código está na linha 40, né? Use this photo, eu selecionei, vou dar o Ctrl V para ele colar por cima. Show, isso aí. Agora podemos remover o alert no button e atualizar a propriedade onPress ao renderizar o segundo botão em button.js. Então, lá em button.js, vamos lá aqui, button.js, a gente tem que procurar esse pressable style. Cadê esse pressable que a gente fez? Ó, a gente tem aqui esse pressable, tá? É esse pressable mesmo? Hum. Ou será que esse aqui, olha só, esse aqui é do return, hein? Epa, quase, hein? Quase que eu fiz errado aqui. Aqui na linha 26, vamos ver. Agora podemos remover o alert no componente button e atualizar a propriedade onPress ao renderizar o segundo botão button.js, tá? Então aqui, olha, vamos conferir aqui. Temos aqui o return, temos dois returns, né? Vamos mudar. Hum, eu acredito que seja esse segundo aqui, né? Porque tá falando aqui que é para renderizar o segundo botão, então acredito que é esse segundo return aqui. Então vamos mudar esse segundo aqui button alert aqui da linha 26, selecionei, vou dar um Ctrl V para colar por cima, vou salvar. Ai, 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 misericórdia. Em seguida, atualize o app.js para renderizar condicionalmente o componente button com base no valor de showAppOptions. Além disso, mova os botões no bloco do operador condicional. Olha só que danadice, né? Aqui no nosso app.js, vamos abrir lá o app.js. E a gente tem que adicionar esse showAppOptions. Então, vamos de novo aqui. Em seguida, atualize o app.js para renderizar condicionalmente o componente button com base no valor de showAppOptions, tá? Então, vamos ver. Eu acredito que é esse view aqui. Então, ele vai ter uma condição, né? Então, aqui, ó. Essa condição showAppOptions. Se for true, ele fecha a minha view. Caso contrário, ele vai mostrar os botões para mim, tá? Os meus botões para choose a foto e use this photo, tá? Vamos copiar tudo isso aqui. Aí fecha o nosso status bar styles auto, né? Então, ó, acredito que é tudo isso aqui, tá? Desde essa linha 37 com o nosso fecha view aqui,
tá? Eu estou entendendo que é isso. Será que está certo? Peguei desde o fecha, do fecha da primeira view, aí tem esse view, esse segundo view, tananã, tudo selecionado. Vou dar um Ctrl V para colar por. Opa, não copiei, né? Ctrl C, Ctrl V, vou dar um Alt Shift F para ele atualizar ali, ficar mais bonitinho. Ok, deu errado. Tá faltando coisa aqui. O que que deu errado, hein? Hum, hum. Então, aqui tá falando que tá faltando esse view aqui. Ele tá falando que não existe a tag de fechamento de view. Então, assim, por isso que eu não sei não se o tutorial tá certo, né? Ou se às vezes ficou um pouco confuso, mas eu acho que esse fecha view tinha que estar em cima do show option, né? Tipo desse jeito aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, esse show option vai para baixo. Agora deu coiseira aqui. Eita, preula, hein? Deixa eu voltar tudo do jeito que estava aqui antes. E quer saber? Vamos tentar só esse abre view e fecha view das linhas 38 até o 41. Isso aqui que eu vou colocar o show options por cima e ó, parece que tá tudo certo agora, né? Então, aparentemente tá certo. Ah, tá certo, verdade. Não, tá certo, cabeçudo, ó. Olha só, né, como que a falta de atenção atrapalha a gente. Isso aqui, ó, é fecha view, porque, ó, é sinal de menor, a barrinha e view. Esse aqui é o contrário, ó, ele está abrindo o view. Então, ó, caso o meu show option seja verdadeiro, tá? Então, ó, esse sinal de interrogação significa se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar esse código aqui do verdadeiro. Ou seja, ele vai simplesmente abrir uma view, tá? Ele vai abrir uma view, que não vai ter nada, no caso, né? Caso contrário, ó, esses dois pontos, ele representa um caso contrário. Caso contrário, ou seja, se esse show options não for verdadeiro, ele vai executar esse código aqui do falso, tá? Então vai ter esse código aqui do falso, né, que vai ter esse abre view e fecha view. Então, show. Então é isso mesmo, tá bom? Se ficar confuso esse passo, vocês escrevem aqui nos comentários ou manda lá no Classroom que eu dou um help, tá bom? Beleza. Então agora adicionar botões. Segundo passo. Vamos decompor o layout dos botões de opção que implementaremos neste capítulo. O design vai se parecer com isso, olha só. A gente tem uma linha, ó, parent row container, né? Um container, né? Como se fosse uma div, uma seção, que é ali o pai, né? Dentro desse container, nós temos três elementinhos aqui como se fosse uma linha, né? O primeiro e o último elemento são botões no formato de ícone, são botões ali. E o segundo elemento, o elemento do meio, é um botão circular. Olha, tá falando aqui, beleza. Então, dentro do diretório componentes, a gente vai criar um novo arquivo chamado circlebutton.js. Vou copiar aqui. Agora lá em Components, vou vir aqui, criar um novo arquivo, circlebutton.js. Só copia esse código, clica aqui em cópia e cola, mesmo esquema do React Native, né? Ó, temos aqui a importação, está importando os materiais, os elementos que vai precisar. Temos aqui a nossa função desse componente circlebutton. E por fim a gente tem aqui as estilizações lá para baixo, tá bom? Vou dar um Ctrl S para salvar. E parará, pipipi, ele tá falando que está usando esse conjunto material icons, né, que vem com a da biblioteca Vector Icons. E também, em seguida, cria um arquivo chamado icon button, né, que é aqueles dois botões, o primeiro e o último botão. Vou selecionar, Ctrl C, e é para a gente criar onde dentro da nossa pasta de componentes. Então aqui, ó, em components, mais novo arquivo, icon buttons, e vou
copiar o código e colar. Mesmo esquema, ó, importo algumas coisas, crio uma função do meu componente, né, que vai ser a função iconButton, e depois as estilizações lá no fundo. Vou salvar. Uhum. E agora eu preciso chamar todas essas coisas lá no app.js, na verdade, ó. Importe esses botões para o app.js e substitua o componente vazio view da etapa anterior para exibi-los, tá? Então, olha só. O restante das importações continuam as mesmas, e agora a gente tem que adicionar esse import circle button e import icon button. Vou selecionar, Ctrl C para copiar, venho no meu app.js e aqui, ó, vou colar aqui depois da linha 6. Fica bonitinho assim, ó. Tenho aqui as importações dos componentes que nós criamos. Lá na nossa função da função app, olha só o que que ele está fazendo. Peraí, cadê? Lá na nossa função app, a gente tem ali algumas constantes que a gente está criando, né? Aqui, ó, a nossa função app tem essa constante, essa outra constante também. Dá um enter. E, opa, a gente vai manter essa constante pick image async e logo antes do return, a gente vai adicionar essas constantes aqui, ó. Essa constante onReset, a constante onEdgeSticker e a constante onSaveImageAsync. Então, eu selecionei todas essas constantes, vou dar um Ctrl C para copiar, Ctrl V, colou tudo isso aqui, ó. Está cheio de comentarinhos, ó. Nós vamos implementar isso depois, então só para já mantendo a estrutura. Aí a gente tem aqui o nosso return, taranã, o nosso if diferentão, né? Aqui, ó, o abre chaves show options, né? Que show app options, que vai ser a nossa condição. Então, caso isso aqui seja true, então o código do verdadeiro vai ser tudo isso aqui, tá bom? Ó, desde o abre até o fecha parênteses. Eu vou copiar das parênteses, ó. Selecionei desde o abre até o fecha parênteses do código do verdadeiro, vou dar um Ctrl C. Aqui, ó. Desde o abre até o fecha parênteses do código do verdadeiro, que só tinha aquele abre view vazio, né? Que eu até tinha dado uma tremida ali quando eu tinha falado. Vou dar o Ctrl V aqui agora. Alt Shift F, tá tudo certinho, né? Tudo indentado bonitinho. E o restante permanece o mesmo. Aqui nas constantes de estilo que vai mudar alguma coisa, ó. Os estilos anteriores permanecem o mesmo, a gente só vai adicionar esses dois seletores, o seletor Options Container e o seletor Options Row, tá? Vou selecionar aqui, dar um Ctrl C, vou lá no meu app.js, desço em Styles e depois do último seletor, né, depois da vírgula, vou dar um Enter e vou colar esses dois seletores que eu colei, que eu copiei lá do tutorial. Vou dar um Ctrl S para salvar, tá? E ele tem que estar assim. Então, quando eu puxar uma imagem da minha galeria, ele já não pode mais mostrar aqueles dois botões padrão, o Choose a Photo e Use this Photo. Agora ele vai ter que mostrar esses botões aqui. Será que deu certo? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, tenho aqui, Choose a Photo, vou pegar qualquer foto aqui. Taranã, aleatória. Beleza, uma foto de aluga. Ó, perfeito, olha só que interessante. Quando eu peguei aqui a imagem, ele já mudou os botões e trouxe esses três botõezinhos que a gente acabou de importar. Legal? Então, tamo indo, tamo desenvolvendo. Terceiro passo, cria um seletor modal de emojis, tá? Agora que a gente tem a imagem, a gente vai ter que criar um seletor modal para a gente colocar, para a gente selecionar as imagens primeiro. Então, primeiro de tudo, cria um arquivo chamado emojipicker.js, vou selecionar aqui, Ctrl C, dentro de qual diretório? Dentro do diretório de componentes. Então, vamos ao nosso VS Code, components, vou criar mais um novo arquivo, Ctrl V, que é emojipicker, selecionador de emoji, vou copiar o código, Ctrl V. Aqui, ó, ele pegou os imports, ele pegou aqui a nossa função do componente, ele não trouxe nenhum estilo, né, por enquanto, que interessante. Ele está ensinando o que o código faz ali, eu não vou ficar lendo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Próximo passo é adicionar os estilos correspondentes para o componente emoji picker. Daí é aqui que sim, que ele vai trazer os nossos estilos. Vou copiar aqui só esses estilos. E logo depois da nossa função emoji picker, eu colei aqui os nossos styles. Vou dar um Ctrl S para salvar.
E agora a gente vai lá para o app.js para a gente importar esse emoji picker e fazer algumas outras coisinhas também. Olha só, aqui o restante das importações permanecem os mesmos, a gente só vai adicionar esse emoji picker. Vou dar um Ctrl C, selecionar um Ctrl S para selecionar. Vamos no app.js lá em cima. Ó, vou colocar aqui depois esse icon button. Adicionei o emoji picker. Dentro da função function app, eu vou ter que criar essa constante aqui diferentona. Vou Ctrl C, essa constante isModal visible e set isModal visible para useState false. Selecionei ali e o restante do código permanece o mesmo. Então, dentro da minha função app, logo depois da minha função app, eu vou dar um enter e vou dar um Ctrl V. Então, eu tenho aqui várias constantezinhas. O restante do código permanece o mesmo. E agora, olha só, perto, antes do return, ele está mostrando aqui esse onEdge sticker. Cadê, ó? Ele falou: substitua o comentário na função onEdgeSticker para atualizar o isModalVisible variável para true quando o usuário pressionar o botão. Isso abrirá o seletor de imagens. Então, esse onEdgeSticker, eu vou selecionar só essa constante onEdgeSticker, selecionei, dei o Ctrl C para copiar. E olha só, esse onEdgeSticker, que só tinha um comentário dentro, ó, We will implement this later. Nós vamos implementar isso mais tarde. Eu vou selecionar, vou dar um Ctrl V para ele colar por cima, tá? Então ele está mudando uma coisinha aqui. E também esse onModalClose, olha só. Ele está falando para criar uma função chamada onModalClose para atualizar a variável isModalVisible, né, o estado dela. Então vamos selecionar aqui. Opa, selecionei, vou dar um Ctrl C para copiar e vou dar um Enter, Enter, Ctrl V, né? Vou acrescentar esse on modal close. Vamos ver o que mais. Aqui no return, ó, eu tenho a minha view e logo antes do meu status bar, ele quer que eu adicione esse código em amarelo, né? Que ele quer que eu crie uma tag, já não é mais uma tag, né? É um componente. Ele quer que eu crie um componente chamado emoji picker, tá? Desse jeitinho aqui, vou dar um Ctrl C nesse amarelo. Vamos lá. Ó, logo antes aqui da minha linha status bar, eu vou ver aqui na linha 71, vou dar um Enter e agora sim eu vou dar o Ctrl V. Agora ficou bem do jeitinho que está lá no tutorial. Ó, o resultado após essa etapa deve ser esse. Então tem que mostrar aqui uma janelinha chamada Choose a Sticker, né? Escolha um emoji e depois a gente vai colocar os emojis aqui dentro. Vamos ver se está fazendo isso? Vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos ver aqui, ó, usar uma imagem, pegar uma imagem, cortar. Apareceu aqui né, as coisinhas, vou ver aqui no mais. Perfeito, tá aparecendo a janelinha sem nenhum emoji, ainda porque a gente não chamou os emojis, mas a gente está construindo aos poucos. Vamos voltar para o tutorial, vamos para o passo 4 agora, exibir uma lista de emojis. Crie um arquivo chamado emojilist.js, vou selecionar e dar um Ctrl C, no diretório de componentes e adicione o seguinte código. Então vamos lá no VS Code criar aqui, ó, componentes mais Ctrl V. E agora eu vou copiar o código e vou colar. De novo, mesma ideia. Estamos importando algumas coisas, temos a nossa função principal com o nosso return. Opa. E aqui embaixo nós temos uma constante de estilo. Vou salvar. Ele está explicando aqui, blá, 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 blá. Aí no app.js a gente tem que atualizar algumas coisas agora. A gente tem que importar esse componente emojilist, ó. O restante dos imports permanecem os mesmos. A gente só vai acrescentar agora esse import do emojilist. Vou selecionar, Ctrl C para copiar. Lá no app.js. Aqui, ó, todos os meus imports, na linha 9, Enter, vou colocar o emojilist. Ok, então agora, dentro, logo depois do meu, né, que eu estou escrevendo aqui, export the full function app, abre chaves, eu vou colocar essa linha aqui, const picked emoji, set picked emoji use state null, vou selecionar, vou dar um Ctrl C, e cadê aqui, ó, minha linha 16,
Logo depois desse export the full function app, eu vou dar um enter e vou colar, né? E dentro do meu return, olha só, dentro aqui do meu componente emoji picker, eu estou colocando o meu emoji list, tá? Então, eu vou selecionar, dar um Ctrl C. Aqui, ó, tá vendo? Localizei meu componente emoji picker, abre o componente, fecha o componente. E aqui, como tá um comentário, ó, a list of emoji component will go here. Então, o componente lista de emoji virá aqui. Agora a gente vai dar um Ctrl V para colar por cima e ele vai colocar ali o componente lista de emoji, tá? Vamos descer. E agora, quando a gente clicar no mais, é para trazer os emojis que a gente importou lá nas imagens. Beleza? Vamos ver se está fazendo isso aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. Pegar uma foto. Tananana. Op, é para estudar inglês agora, hein? Vamos cortar. Vamos vir no mais. E perfeito, está trazendo aqui os emojis. Tá? Por enquanto não faz nada, mas pelo menos já está trazendo, né? Uma coisa de cada vez. Vamos para o tutorial. Vamos agora exibir o emoji selecionado, tá? Cria um novo arquivo em componente, chama de emojisticker.js. Então, vou selecionar o nome Ctrl C, vou aqui em componentes, mais novo arquivo Ctrl V. Copia e cola esse código, copiei, colei, Ctrl S. Ó, ele só trouxe o import e a função. Deve ter uma tag de estilos depois. Ou nem deve ter também, né? Porque a gente não vai utilizar nada daquele componente, nem precisa. Então, aqui, ó. Agora, no app.js, a gente tem que importar também esse componente emoji sticker. Ó, o restante dos imports permanecem os mesmos, a gente só vai acrescentar esse import do emoji sticker. Selecionei, copiei, vou lá na minha função app. Ó, no final da minha linha 10 eu vou dar um enter e vou colar para importar essa meu componente emoji sticker. E veja aqui, ó, que dentro do meu return, do meu function app, eu abro um componente view, abro um segundo componente view e eu abro um componente image viewer. Depois eu vou colocar esse picked emoji, tá? Esse código aqui que está em amarelo. Então vou selecionar, vou dar um Ctrl C e vou localizar lá no meu app.js. Cadê o meu return? Aqui, ó. Esse image viewer. Então eu tenho o placeholder image source. Vamos ver. Aqui, ó, esse image viewer. Vamos substituir para ficar. Vamos pegar toda essa view aqui, ó. Eu abro a view pai e aqui no view filha desse view style recebe styles.imageContainer, eu vou selecionar desde o abre até o fecha componente. Vou dar um Ctrl C para copiar. E aqui, ó, desde esse abre até o fecha view, eu vou dar o Ctrl V para ele colar por cima, tá? Ctrl S para salvar. E vamos dar uma olhadinha, né? A gente pega aqui o emoji. Agora sim o emoji ele deve aparecer dentro aqui da nossa imagem. Vamos ver se ele está pegando. Salvei tudo. Vamos ver. Mais 100. Ó, ele está aparecendo aqui o 100. Vou pegar uma imagem. Mas a carinha, ó, apareceu aqui a carinha. Não faz mais nada, não mexe, não dá zoom, mas pelo menos está trazendo já. Tá? Então, um passo de cada vez. Vamos para o tutorial. Aí, terminamos esse passo, tá? Então, esse foi o passo para criar um modal. Vocês viram que a gente está fazendo pouco a pouco, passinho por passinho. Vamos aproveitar agora que a gente já terminou e vamos salvar lá para uma outra branch no GitHub, né? Para a gente ir mantendo tudo certinho. Então, vou dar o git add menos menos all para, né, trazer tudo que a gente fez. Git commit menos m, abre parênteses, passo 5 pronto. Fecha parênteses, não, aspas, né? Fecha aspas. Pegou todas as coisas que a gente fez aqui. Git checkout menos b, eu vou criar uma branch chamado 5.
5 tracinho, criar um modal. Ó. 5 tracinho, criar um modal. Mudou para lá, né? Beleza. Aí git push, eu acho que ele vai pedir o código, né? O push todo diferentão aqui, porque eu tô mandando um push para uma branch específica. Eu vou colar aqui, vamos ver se deu certo. Uhum. Deu certo, vamos lá para o GitHub. Vou recarregar a página. E olha que coisa linda. Apareceu aqui minha branch 5 com os, né, os componentes que eu alterei, então tá ótimo, tá tudo certo. Então esse foi passo 5. Vamos para o passo 6.